Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Depois a gente volta, mas só para não perder essa coisa da religião, sendo advogado do diabo e de Jesus também ao mesmo tempo, os dois casos, né? Primeiro, de repente a pessoa tem uma condição clínica ali que não foi diagnosticada e aí levam ela para um culto, por exemplo, onde tem a inserção do elemento demônio que já não existia na cabeça dela, mas agora ela tem e ela começa a acreditar que algo demoníaco é pior, né, do que qualquer doença. O demônio é muito mais difícil de curar. E tem outro caso, é uma história que eu já contei aqui várias vezes, mas talvez você possa esclarecer melhor para mim. Eu tenho uma tia que ela teve Alzheimer e tal por muitos anos, ficou de cama e tudo mais. E eu lembro que levavam sempre pessoas para rezar. Ela sempre foi uma pessoa muito religiosa, levavam pessoas para rezar lá porque era um hábito da família, assim. E aí levantaram a possibilidade, uma vez eu tava num show, e aí o cara descobriu que eu era ateu, e aí ele ficou muito nervoso, era um comediante também, e ele queria levar... ele dizia que ser ateu era um problema, né, assim, e ele queria levar ele e a mulher dele lá para ir lá exorcizar. Na época tinha minha sogra que estava com câncer, e ele falava que o câncer era o demônio, e também a minha tia que tinha Alzheimer, e era o demônio também, e ele queria exorcizá-la. E eu achei indelicado e inadequado, mas pensando nisso depois, eu fiquei pensando se, de repente, para uma pessoa religiosa, porque dizia-se muito, ela teve muitos problemas com o marido durante a vida, que, entre a família, sabe, especulando, que podia ser o marido que estava ali segurando, ou que, de repente, ela imaginasse que o marido estava ali segurando ela, o marido que já tinha morrido. E eu fiquei pensando, de repente, num caso desse, era até legal fazer uma encenação toda relacionada ao demônio e a coisas do tipo, estamos expulsando o demônio, que de repente funcionasse, mas obviamente que não fosse Alzheimer, né? Porque eu imagino também que tem vários diagnósticos errados em relação a isso, e já vi na minha família também, comparando dois casos, duas pessoas falaram, ó, tem Alzheimer, e as pessoas completamente diferentes, assim, com problemas completamente diferentes. Tô colocando um monte de elementos aqui, mas basicamente, se é possível que, em algum caso, um pastor fosse lá e fizesse toda uma cena que tirasse o demônio do corpo e ela realmente acreditasse que algo estava saindo, ou se a questão clínica é imbatível, não tem como resolver com uma outra coisa psicológica combatendo essa crença pessoal. Deu para entender mais ou menos? Deu. Confuso, Viajou né? muito. Confuso. Deu. Admito. Entendi. Mas lembrar o seguinte, se for... É porque quando a gente pensa transtorno mental, ela envolve tanto a questão neurobiológica, mas também tem fatores sociais que podem desencadear. Um exemplo, imagina só, vem uma senhora que há 30 anos é casada há 30 anos e há 30 anos apanha do esposo, um relacionamento abusivo e tal. E ela desencadeou ali, obviamente, um quadro depressivo, ansioso e tal. Aí vem ao meu consultório, a gente conversa, a gente explica, né, os direitos dela, dá uma medicação, acolhe com carinho, beleza. Acaba a consulta, a senhora volta para onde? Se ela voltar para casa e aquela estrutura não mudar, a chance desse meu tratamento dar certo diminui. Porque o fator agressor está ali. Então, se você pode ter problemas mentais, que a gente fala assim, que é um transtorno mental secundário a alguma coisa. Então, pode ser secundário a doença mesmo. A pessoa, por exemplo, pode ter um câncer, ou teve que amputar um negócio, então isso já deixa ela mais deprimida, mais alheia assim, do mundo. Ela pode ter problemas com o filho, às vezes nas drogas, problemas assim, com o esposo. Então, você tem algumas questões sociais que podem ser que você tem a oportunidade que, se aquilo melhorar, ela vai responder bem também. Se for uma questão da pessoa, da religião, se é algo forte, que às vezes ela cresceu naquele ambiente e tal, e for secundário, quem sabe também tem essas questões, eles ficam muito bitolados, né, a questão de religião, e aquilo se o problema dela tiver uma questão secundária a isso, uma questão social, pode ajudar, entendeu? A única questão
que a gente vê que cada pessoa ela é única. O tratamento ele é personalizado, então por isso quando o paciente chega para pensar assim, eu vou dar um remédio tal, eu tenho que entender esse contexto, o que está acontecendo. Então o correto é eu entrevisto o paciente e convoco a família inteira para o divã. Como é que está acontecendo? Como é que é o dia a dia? Questão de religião. Se a gente vê que tem atrelado uma questão de religião, eu já cheguei ao ponto até de convocar alguém, tipo líder religioso, para poder ajudar, porque eu vi que tem uma relação muito forte. Ou seja, você tem que entender o contexto, porque se eu não fizer alguns ajustes ali, também o biológico não vai responder. Então faz sentido se isso para a pessoa foi algum causador ou se está nesse ambiente, vamos dizer assim, né, que precisa de alterações do meio para sentir bem, como se fosse um placebo. Uhum. Tem alguns que dão uma medicação placebo, a pessoa, uau, tô ótimo, mas você deu farinha, porque estava mais uma questão dela com o meio. Então por isso que é difícil se você não ficar atento a todos esses elementos. Então, não achar que é só uma doença pura. Pode ter interferências do meio. Se eu não abrir os olhos, eu não vou ter uma melhora nessa pessoa. Então, pode. Se isso for algo muito significativo para ela e se estiver dentro desse espectro, vamos dizer assim, que a questão da fé pode se contribuir com ela e, mesmo sendo placebo, pode trazer um alento muito grande.